agradecer ao nosso Deus por tudo aquilo que Ele tem feito às nossas vidas, porque Ele tem cuidado de nós. Jesus, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos pela Tua fidelidade, te agradecemos pela Tua misericórdia, te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós. Te agradecemos, Senhor, porque debaixo de Tuas asas nós encontramos abrigo, nós estamos seguros. Pai, obrigada por mais este momento na Tua presença. Obrigada pela Tua igreja, obrigada pelo Teu povo, Senhor. Que nós possamos, Pai, neste momento adorar a Ti em espírito e em verdade. Senhor, declarando que Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Rei em quem nós confiamos. Senhor, o lugar onde nós sentimos seguro. Pai, recebe o louvor e a adoração da Tua igreja neste momento, em nome de Jesus e para a Tua glória. Quantas vezes nós pensamos que estamos sozinhos, né? Este louvor, ele fala que o Senhor, ele está no seu barco. Nós vemos uma passagem ali na Bíblia em que está acontecendo uma tempestade e os discípulos começam a ficar preocupados porque o mar está agitado, porque os ventos são fortes, e ali a angústia, o medo começa a tomar conta deles. E nós sabemos que eles já conheciam o Mestre. Jesus estava no barco. Por que todo aquele desespero? Por que eles estavam desesperados? E eu digo a você nesta noite: por que você está desesperado? Por que você está desesperado? Por que você está aflito? Por que você está com medo? Jesus está no seu barco. Confia no Senhor a quem você serve. Confia neste Deus que é fiel e maravilhoso. É só clamar e Ele vai vir te socorrer. Amém? Vamos adorar ao Senhor, porque Jesus continua conosco no barco. Aleluia. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei ao Filho de Davi, Ele me escutou e diz: estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou e o mar obedeceu. Ordenou e o mar obedeceu. Não
Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Aleluia. A palavra de Deus do Salmo 91 diz assim: que se nós estivermos no esconderijo do Altíssimo, se habitarmos no esconderijo do Altíssimo, 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Então, se o vento soprar na tua vida, clame ao nome de Jesus. Se o mar ficar agitado, clame e Ele te socorrerá. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, e ele me guardará. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Ele me socorrerá. E ele me socorrerá. Aleluia! O Senhor vem em nosso socorro, amém? Agora que você acabou de adorar a Deus dizendo que Ele está no barco e que você não precisa ter medo, então adore, adore com o seu coração, adore com toda a sua força, com todo o seu fôlego, com todo o seu entendimento, adore ao Senhor. Agradeça a Ele, fale com Ele. Jesus, Tu és maravilhoso, o Senhor tem sido o meu refúgio, a minha fortaleza, o Senhor está no meu barco, eu não preciso ter medo. Vamos adorar ao Senhor, aleluia. Adorador é tudo que eu sou, adorador. Assim Deus me formou, e quem poderá calar a voz de um coração? Aleluia. Se eu subir aos céus, eu sei que lá estás. Se eu profundo mar, nunca poderei me ausentar
nada venha calar a sua adoração, que nada venha calar a sua voz. Mesmo que você não consiga cantar, mesmo que você não tenha voz, mas se você tiver o fôlego de vida, continue adorando, continue louvando a esse Deus. Amém? Deus abençoe. Glória a Jesus. Paz do Senhor, meus irmãos, que a graça do Senhor Jesus seja na sua vida, seja sobre a sua casa, sobre a sua família. Deus é bom, tem nos dado um dia de vitória e nesta noite nós vamos glorificar o seu nome, bendizer o seu nome através da sua palavra. Deus vai falar conosco, porque a sua palavra, ela fala conosco. Deus fala através da sua palavra. E nós estamos aqui para adorarmos ao Senhor, já louvamos ao Senhor. Vamos orar por você nessa noite. É o culto denominado culto da família, quando nós oramos pelo seu lar, pela sua casa, pelos seus filhos. Pedimos a bênção de Deus que continue sobre a sua vida, continue sobre você, continue sobre a sua casa. Nós adoramos a Deus porque Ele é bom e a benignidade de Deus dura para sempre. Quer dizer, não termina. A bondade de Deus, a fidelidade de Deus, ela não termina. Ela dura sempre. Ela está aqui na terra quando eu e você estiver nela, e quando Ele nos tirar da terra, a benignidade dele continua lá nos céus, na eternidade, porque Deus é bom, não é? Deus não é como o homem. O homem, ele fala, uma esposa diz assim, o meu marido é bom, mas só quando ele bebe. O meu filho é bom, mas só quando ele fica nervoso. Deus não tem isso. Deus é bom. Deus permanece bom. Deus permanece na sua santidade, na sua verdade, né? Então nós nos reunimos para adorar ao Senhor, para prestar um culto ao Senhor. Que você possa continuar nessa noite meditando nessa palavra que nós vamos ler daqui a alguns minutos. Antes nós vamos orar, pedindo a bênção de Deus, que Deus esteja presente, né? Usando a nossa vida, e que nós tenhamos conhecimento mais de Deus através da sua palavra, pois a sua palavra revela o amor de Deus, a grandeza de Deus, o poder de Deus, as virtudes de Deus e aquilo que Deus tem, que é o seu reino, para a vida daquele que serve a Ele, a vida que Ele tem dado aos seus filhos, aqueles que recebem Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, que damos graça por mais uma vez estarmos na Tua presença, glorificando o Teu nome, bendizendo o Teu nome, dizendo que o Senhor é bom e que a Sua benignidade dura para sempre. Que a Tua palavra nesta noite possa germinar no coração de cada ouvinte dessa palavra, de cada irmão, de cada irmã, daquele que não Te conhece, daquele que está afastado de Ti, mas Senhor, está aí ouvindo a Tua mensagem, a Tua palavra que dá vida e vida com abundância. Quebra as barreiras, os impedimentos, que o meu irmão e a minha irmã possam sair fortalecido desta casa de oração, saia fortalecido pela Tua palavra, e o Teu Espírito Santo derrame sabedoria e entendimento para que nós possamos compreender aquilo que o Senhor deseja para a nossa vida. Então o Senhor se faça presente na vida do meu irmão, na minha vida nessa noite, e que o Senhor possa falar conosco no nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, meus irmãos, nós vamos ler um texto da Bíblia Sagrada que ele é conhecidíssimo, né? Você já ouviu ele tantas vezes, eu já também ouvi, já meditei nele, já falei a respeito dele algumas vezes. Nesta noite, Deus colocou no meu coração esta palavra e eu quero meditar com você. Evangelho de João, capítulo 15, né? Jesus, ele está dando as últimas instruções aos seus discípulos, vai instruir os seus discípulos. Aliás, os 3 anos
da vida de Jesus, quando ele está ministrando a palavra, ele está instruindo os seus discípulos, porque os seus discípulos vão continuar a sua obra, né? Como nós estamos aqui hoje, continuando a obra de Jesus. Então, ele está aqui no capítulo 15 dizendo: eu sou a videira verdadeira. Significa que tinha algumas videiras falsas, porque os que vieram antes dele eram falsos, não falavam a verdade, por isso ele não era legítimo, né? Mas ele veio do céu para realizar esta obra gloriosa, e ele está se comparando a uma videira. Ele diz: eu sou a videira verdadeira, eu não sou falsificado, em mim não há engano, em mim não há manipulação, né? E ele está falando com seus discípulos, porque em breve ele vai deixar os seus discípulos, mas ele disse que ia deixar os seus discípulos, mas eles não ficariam órfãos, né? Ele enviaria para eles outro Consolador. Então, Jesus é a videira verdadeira. Se você quer algo de verdade para a sua vida, se você quer alguém verdadeiro na sua vida, você deve desejar Jesus na sua vida. Ele não vai te enganar, ele não tem dolo, ele não vai te confundir, ele vai dizer a verdade, não tem como eu e você manipulá-lo, corrompê-lo, porque ele não se corrompe, né? Porque ele não pode ser manipulado, porque ele nos formou, ele é o nosso Criador, né? Então a palavra nesta noite diz que Jesus é a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador, aquele que cuida da lavoura. O Pai de Jesus, o Deus Criador do céu e da terra, né? Como diz Paulo: bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o que lavra, aleluia, ele é o que lavra a videira, ele é o que cuida da videira, ele é o que fortalece a videira, ele é o que zela pela videira. Então o Pai é o lavrador, e Jesus está instruindo os seus discípulos, ele vai dizendo: toda vara em mim que não dá fruto, atira. Então ele está dizendo que aquele que é ligado na videira, os ramos da videira, né? Nós somos os ramos, eu e você, que fomos chamados por ele, somos ligados dessa videira, e nós somos os ramos. Ele diz que se nós não dermos fruto, ele tira, ele corta, ele não deixa, só fica ligado na videira aquele que dá fruto. E o primeiro fruto que eu e você devemos dar é fruto de arrependimento, entendeu? Se arrepender, não é como veio João Batista dizendo: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E depois o próprio Jesus, quando começa também, ele diz: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Então ele está falando a respeito disso. Toda vara que em mim não dá fruto, atira. Quer dizer, o lavrador é que vai tirar, não é o pastor que tira, não é o presbítero que tira, não é os obreiros que tira, não é o ministério que tira. Quem tira é o lavrador, que é o dono da videira, entendeu? Ele é o dono, tudo pertence a ele. E ele diz que esta vara que não dá fruto, que não tem fruto de arrependimento, que não anda praticando a sua palavra, e aí nós vamos lá falando a respeito de frutos, nós vamos lá para Gálatas, onde começa o fruto do Espírito, né? Tem muita gente que pensa que fruto é ganhar alma. Não, ganhar alma, a Bíblia diz lá através do provérbio, quem ganha alma, sábio é. Então se você é um ganhador de alma, você é uma pessoa sábia. Por que você é sábio? Porque você está ganhando para o reino de Deus as varas que faltam na videira. E enquanto a videira não estiver completa, né, ele não virá. Ele só virá, como diz a sua palavra,
quando as ovelhas dele, olha que coisa interessante, Jesus nos chama de vara, Jesus nos chama de ovelha, ele é o bom pastor, e agora Deus o lavrador que cuida de nós, que cuida do homem e da mulher que se entrega para Jesus. Então Jesus está instruindo os seus discípulos, está orientando os seus discípulos, está ensinando os seus discípulos, e ele diz, toda aquela que dá fruto, olha, ele disse, para que dê mais fruto. Ele chegará, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador, toda vara em mim que não dá fruto atira, e limpa toda aquela que dá fruto. Então, Jesus limpa toda vara que dá fruto. As que não dá fruto ele tira, por quê? Porque ela vai atrapalhar a videira, ela vai ficar aquele galho seco na videira. Você já viu lá aquele cântico, os galhos secos dessa árvore, ou de uma árvore qualquer, não é? Então, ele diz que, como lavrador, ele tira aquela que não dá fruto, mas ele limpa toda aquela que dá fruto. Para quê? Para que dê mais fruto, entendeu? Então, Jesus nos limpa. E como é que ele nos limpa? Ele nos limpa através da sua palavra. Então, se você está sujo, se você está aí com a sua mente poluída, se você está aí transgredindo, desobedecendo a Deus, olha, Jesus vai tirar você fora. Jesus vai cortar você fora. Mas se você estiver dando fruto, ele vai te limpar. Ele não vai deixar sujeira te apegar. Ele não vai deixar você praticar coisas erradas. Você pode até errar, mas ele vai limpar, ele vai tirar seus maus pensamentos, ele vai limpar a sua alma, ele vai limpar o seu coração, ele vai falar ao seu coração e vai te dar uma direção para o seu coração, para que e Jesus está nos limpando. Quando ele começa a nos repreender, não é? O lavrador, ele está falando que o lavrador vai limpar a árvore, vai fazer uma limpeza. Você vê aquele tempo de poda, né? Nós temos um jardim aqui em frente ao nosso templo, e cada um mês e meio, nós chamamos o jardineiro, ele vem e poda, ele para quê? Deixa limpo o jardim, fica muito bonito. Por quê? Porque veio alguém, cuidou, tirou as folhas secas, tirou aquelas gramíneas, tirou aquilo que impede o crescimento do jardim, sabe? Então ele limpa e o jardim fica lindo. Então Deus, ele faz a mesma coisa assim com aqueles que são ligados na videira, que somos eu e vocês. Nós somos ligados na videira verdadeira, não a videira falsa, porque o falso não entra no reino. Mas Jesus, ele está orientando os seus discípulos, dizendo que, olha, o lavrador, ele vai, toda vara que em mim não dá fruto, ele tira fora. Se você não se arrepender, se você levar uma vida tudo torta, de qualquer jeito, você vai ficar fora da videira. E é interessante que às vezes as pessoas não percebem, né? A pessoa vai falar, a pessoa desviou porque o fulano fez isso. Eu saí da igreja porque o fulano falou aquilo, ou porque se escandalizou, ou porque, sabe, uma série de coisas. Só que a palavra está dizendo que quem tira é o lavrador. Por quê? Porque a pessoa não está dando fruto. A pessoa não anda na presença de Deus. A pessoa não ama. A pessoa não serve a Deus. A pessoa quebra princípios. A pessoa sai da presença dele e aí ele é tirado fora. Mas para aquele que dá fruto, quer dizer, aquele que dá fruto de arrependimento, aquele que tem o fruto do amor, a benignidade, a bondade, a fidelidade, que são os frutos do Espírito, ele vai limpando, para que ele dê mais fruto ainda. Entendeu? É isso que Deus faz. Quer dizer, você fica mais firme na presença do Senhor. Ele vai limpando. É necessário que Deus limpe a sua igreja, né? Deus está fazendo uma limpeza. Eu não sei se você está percebendo, mas Deus está fazendo uma limpeza. Deus está entrando por um caminho. Nós estamos passando uma situação aqui na nossa nação e em todas as ações, mas Ele está fazendo uma limpeza. Para que o quê? Para que
aquele que dá fruto, continue dando mais fruto ainda. Então, você vai sair de uma situação terrível que vem que parece que vai nos destruir, vai sair mais forte ainda, vai sair mais cheio da graça de Deus, porque é Deus que faz a obra, Ele é o lavrador, esta obra é dele. Nós cantávamos um canto que ninguém poderia parar, ninguém pode destruir a obra de Deus, né? Porque se tentar destruir, como diz a palavra, aquele que destruir o seu templo, Deus o destruirá, porque nós somos templo do Espírito Santo. Então ninguém destrói a obra de Deus. A obra de Deus ninguém destrói. Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerá contra a minha igreja. Então Jesus, ele está falando com os seus discípulos, mas aí ele vira para os seus discípulos e diz: vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Então, nós que ficamos reclamando, há pessoas que vêm, a mensagem vem e fala com ele, a palavra vem, o pregador sobe no altar, ou o pregador ministra a palavra, ou quando o irmão está falando a respeito da palavra, ele fala: isso aí sabe minha vida, isso é indireta, isso é não sei o que. Você precisa ser limpo, entendeu? É pessoa que não dá fruto, não tem arrependimento e vai ser cortado. E ela começa a falar: isso é indireto, ele sabe minha vida, está falando. Mas Jesus disse assim: vós já está limpo pela palavra que eu vos tenho falado. A palavra de Deus vem para a igreja, para que a igreja seja limpa. Jesus deseja nos limpar para nos preparar para o grande dia. Entendeu? Nós precisamos entender isso. E aí a gente fica: ele sabe minha vida. Você contou para ele. Você foi falar: isso aí é indireta, isso não sei o quê. E fica, sabe, e vai murmurando, e vai amontoando mais coisas ruins dentro de si. E ela vai se afastando de Deus, e impede dela dar fruto, porque ela não se arrepende, ela não se converte, ela não pede perdão, ela só é cheia de mágoa, né? E nós não podemos ter mágoa no coração, porque a Bíblia mesmo diz que Deus não ouve a pecadores. Deus nos atende porque nós somos lavados pelo sangue de Jesus, e Jesus acabou de dizer aqui que ele falou isso para os discípulos, e está falando para eu e você nessa noite que o quê? Nós estamos limpos pela palavra que ele tem falado. É a palavra de Deus que limpa. Entendeu? Você precisa entender isso, que a palavra, quando a palavra é ministrada, Deus está nos limpando. Nós estamos com mágoa no coração, aí Deus vem e fala: olha, você não pode ter mágoa. Aí você vai o quê? Você vai ouvir, a palavra vai te limpar, vai tirar a mágoa, vai tirar o rancor. A palavra de Deus vai fazer enxergar que você está pecando, está entristecendo o Espírito Santo, está apagando o Espírito Santo, que você não está agindo correto. A palavra de Deus vai nos limpando. Por quê? Para que eu e você dê mais fruto. É por isso que Deus corrige a igreja. Ele é o lavrador, entendeu? Jesus é a videira verdadeira. Então ele está dizendo para os seus discípulos, ele está orientando os seus discípulos, ele está dando a sua última instrução aos seus discípulos. Nós precisamos ter isso em mente, queridos. Nós somos muito meninos, nós não podemos ser menino. Paulo diz: olha, eu era menino, andava como menino, corria como menino, mas agora não sou mais menino, deixei as coisas de menino. Sabe, tem crente que ainda tem 50 anos dentro da casa de Deus, precisa de uma madeira, tem que ficar, sabe, dando uma madeira para ele, uma comida mais forte, uma palavra dessa aqui, ele se escandaliza, fica escandalizado, sabe, e não se corrige. O pior não é questão de escandalizar, ele não se corrige, ele está errado, fica falando que é indireta que o pregador está dando, fica falando que é o irmão que sabe da vida dele, e ele não se corrige. Deus está querendo corrigir ele porque Deus quer salvá-lo, entendeu? Porque a morte de Jesus não foi em vão. Então nesta noite que você aprenda com Jesus, na instrução que Jesus está dando para você, porque Jesus vai vir, e Ele vai levar a sua igreja, a igreja que está limpa pela palavra dEle, a palavra que Ele tinha falado para os seus discípulos. A palavra limpou os seus discípulos, né? Limpou, eles estavam se convertendo, e Jesus estava limpando cada mensagem que Ele dava, cada ensinamento que Ele dava, cada caminhada que Ele dava com os seus discípulos. Ele estava limpando através da palavra.
Qual palavra? Palavra de Deus. Não é palavra humana, é palavra de Deus. Aí Jesus continua dizendo para os discípulos: está em mim e eu em vós. Olha só. Jesus falou para que eu e você esteja nele, porque ele deseja estar em nós. Mas para que eu esteja em Jesus e para que Jesus esteja em mim, é necessário me arrepender, é necessário me converter, isto é, mudar. Eu estou em um caminho. Conversão o que é? Você está em um caminho e você faz meia volta e entra pelo caminho de Jesus. Não segue aquele caminho de pecado, não segue o caminho do suicídio, não segue o caminho das invejas, da malignidade. Você segue o caminho que é de Jesus. Qual é o caminho de Jesus? O caminho de Jesus é o caminho do amor, da verdade, da sinceridade, sabe? E nós precisamos aprender. Então ele está falando: está em mim e eu em vós. Como a vara em si mesmo não pode dar fruto. Olha, deixa eu dizer algo para você. Você pensa, nós ficamos fazendo promessa. Deus, olha, eu prometo para o Senhor. Quantas vezes você já não falou isso? Quantas vezes a senhora já não falou isso para Deus? Quantas vezes nós já falamos isso para Deus? Deus, olha, eu vou mudar. A partir de hoje eu vou mudar. Passa 5, 10, 15 minutos, ou às vezes 1 hora, ou um dia, nós estamos fazendo aquelas mesmas coisas. Por que nós estamos fazendo a mesma coisa? Nós não conseguimos cumprir a palavra que nós falamos na oração. Porque quando nós estamos falando com Deus, nós estamos orando. Na nossa conversa com Deus. Porque Jesus disse que, é interessante, está em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar frutos. Você não pode dar fruto, querido. Entendeu? Se não for pela palavra que vai penetrar na sua vida. Jesus fala, quando nós convidamos as pessoas para vir à frente, receber Jesus como Salvador de suas vidas, nós estamos falando, se arrependam, e a pessoa vem à frente. O que aconteceu? A palavra foi que trouxe a pessoa. A palavra de Deus convenceu a pessoa. A palavra que Jesus disse convenceu aquela pessoa. Então houve o arrependimento, o Espírito Santo trabalhou na vida dele. Entendeu? E ele está dizendo aqui, olha, a vara de si mesmo não pode dar fruto. Não tem como, a gente promete, Deus, eu não vou fazer mais isso. Aí a gente se cansa, sabia? É interessante que a gente se cansa, eu pedi tanto para Deus, e você pediu para Deus, não, você pediu para Deus dizendo para Deus que ia mudar e não mudou. É como aquele marido que maltrata a mulher, né? Judia da mulher, depois fala, eu pede perdão, ou ele bebe, depois que passa a bebida, eu não vou fazer mais aquilo. No outro dia ele está fazendo a mesma coisa, está falando as mesmas palavras, está ferindo a esposa, está maltratando os filhos, ou com as pessoas com quem ele lida, e dizendo que vai mudar, ele não muda nunca. Não tem como ele mudar. Só Deus muda o homem. Só Deus pode mudar o seu caráter. Só Deus pode te tornar você uma nova criatura. Aqueles que recebem Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas são novas criaturas. Pela palavra que Jesus tem dito. Então é a palavra que salva, é a palavra que transforma, é a palavra que faz você e eu dar bons frutos. Mas Jesus está dizendo que nós temos que estar nele e ele em nós. Porque como a vara que em si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós. Então Jesus, se não estiverdes em mim, Jesus está dizendo, está em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Então, se nós não estivermos em Jesus, nós não vamos dar bons frutos. Os nossos frutos serão podres, não vai servir para nada, entendeu? Sem Jesus não podemos dar frutos, isto é, sem Jesus eu não posso me arrepender, sem Jesus eu não mudo o meu caminho, sem Jesus eu não mudo de atitude, sem Jesus o meu caráter não é mudado, entendeu? Sem Jesus eu não posso fazer nada, porque é Jesus que faz tudo.
Então, quando eu me reúno aqui com os irmãos, nós falamos, vamos prestar um culto a Jesus. Nós reunimos aqui para glorificarmos a Jesus. Ninguém aqui vem dar glória ao pastor, glória ao músico, glória à irmã do coral, glória ao presbítero, glória à igreja. Não, nós damos glória a Jesus porque Ele fez tudo por nós. E dou graças a Deus que Ele te escolheu, que Ele me escolheu, e você que está ouvindo a palavra dEle nesta noite, que você, se estiver enfraquecido, se fortaleça no Senhor, que a palavra dEle não mente. E você que está ouvindo aí e não conhece Jesus, não recebeu Jesus como Senhor da sua vida, receba Jesus como Senhor da sua vida, porque Ele vai fazer algo glorioso na sua vida. Ele então está dizendo que essas pessoas que não estão nele, não pode dar fruto se não estiver na videira. Entendeu? Então nós temos que estar na videira verdadeira. Quem é a videira? Jesus. E o lavrador cuida da videira. Entendeu? O lavrador cuida das varas da videira. O lavrador cuida dos frutos da videira. Então ele está dizendo que assim também vós, se não estiverdes em mim. Nós temos que estar em Jesus. Jesus tem que estar na nossa vida. Jesus precisa estar na sua vida. Entendeu? Se você fizer isso, então se você praticar isso de Jesus, entra na minha vida. Jesus vai entrar na sua vida. Por que você vai falar Jesus entra na minha vida? Porque o Espírito Santo já te convenceu que aquilo que você estava praticando estava errado, você errou o alvo, você estava longe de Deus, e agora o Espírito Santo está trabalhando no seu coração, está te moldando para que você seja ligada, enxertada, como diz Paulo, lá na videira, e aí você vai dar bons frutos. É por isso que você vê uma pessoa que muitas vezes é um beberrão, né? Era jogado na calçada, e depois ele vê ele mudado. Por que ele mudou? Ele mudou só porque simplesmente largou a bebida? Não, é porque Jesus entrou na vida dele. Jesus transformou a vida dele. Você vê uma mulher que está desorientada, uma mulher louca, como diz a Bíblia, leva a vida de qualquer jeito, de qualquer forma, de repente ela se torna uma pessoa especial. Você vê ela diferentemente. O que aconteceu? É que Jesus, pela sua palavra, entrou na vida dela e transformou e ligou ela na videira, né? Ligou ela a Ele, e aí Ele vive nela, né? Nós somos ligados na videira, então nós recebemos a seiva, isto é, o alimento da videira, e a videira nos alimenta, e Jesus é a nossa videira, é aquele que nos alimenta, é aquele que nos abençoa, é aquele que nos renova. Jesus está falando que sem Ele você não pode fazer nada. Sem mim, Ele está falando, se vocês não estiverem em mim, vocês não vão conseguir fazer isso. Não tem como fazer nada sem Jesus, irmão. Não adianta você ficar prometendo. Eu estou prometido, promessa e não cumpre nada. É melhor você se entregar para Jesus, confiar em Jesus, né? E aí ele começa a dizer, ele continua dizendo lá, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Ele diz, eu sou a videira, querido. Sou eu que te alimento. Entendeu? Eu sou a videira. Você é a vara. Se você não der fruto, você vai ser cortado. Está cheio de gente já cortado, porque não dá fruto. Eles venham cultuar a Deus, eles levantam as mãos para os céus e adoram a Deus, cantam, muitas vezes cantam, faz parte de um grupo de louvor, faz parte de um coral, mas ele não se arrependeu, ele continua e sai, termina a reunião, aquela reunião de culto, de adoração a Deus, ele vai praticar pecados. Ele não teve mudança, não teve arrependimento. E aí eles continuam do mesmo jeito. Mas Jesus está dizendo, quem está nele e eu nele, ele repete de novo. Nós temos que estar nele e ele em nós. Você pode ter certeza, se você estiver em Jesus, praticando a palavra de Jesus, Jesus vai estar em você também. Por quê? Porque aí você vai dar muito fruto. Não é poucos frutos. Entendeu? Mas isso não é mérito do pastor. Isso não é mérito nosso. É por isso que nós prestamos o culto a Jesus. Porque não é mérito nosso. Entendeu? Porque ele está falando, sem mim,
nada podeis fazer. Não tem como fazer nada, irmãos, sem Jesus. Tudo o que nós fazemos, nós temos que ir a Jesus. Nós temos que buscar a Jesus. Falar: Jesus, olha, eu preciso do Senhor nessa situação. Eu preciso que o Senhor me ajude. Eu preciso que o Senhor me mude a minha maneira de viver. Se eu não estou te agradando, se eu estou andando errado, eu não quero isso para mim. Aí Jesus vai entrar na sua vida. Entendeu? Por quê? Porque Ele quer, o desejo dele é que você dê bons frutos. E não adianta você lutar, fazer, eu faço isso, eu faço aquilo. Jesus diz que sem Ele não pode fazer nada. Sem Ele você não pode respirar. Sem Ele você não pode se mover. Sem Ele você não vê. Sem Ele você não ouve. Sem Ele você não medita. Nós não podemos fazer nada. Nada. Mas estando ligado nele, nós damos bons frutos. Frutos de arrependimento. Frutos de amor, né? Como diz a sua palavra. Leia, dá uma olhadinha lá em Gálatas 5, capítulo verso 22. Você vai ver, em diante você vai ver lá, as obras da carne e o fruto do Espírito. O fruto do Espírito. Nós só vamos dar frutos bons se nós estivermos ligados na videira verdadeira. E aí ele continua dizendo para os seus discípulos. Por quê? Porque ele está instruindo os seus discípulos. Né? Aí ele está dizendo, se alguém não estiver em mim, será lançado fora. Olha só. Se alguém não estiver nele, vai ser lançado fora. Se alguém não estiver praticando a palavra, né? Porque ele está falando de pessoas que estão ligadas a ele. Mas está ligado, mas não está recebendo da sua seiva, do seu alimento, que é a sua palavra. Ele não está sendo fortalecido em Jesus. Então Jesus vem e fala a respeito disso. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora. É ele que vai tirar. O lavrador vai tirar. O lavrador não vai deixar que a videira fique carregada de galhos secos, né? E quando nós saímos, erramos o alvo, né? Que, como dizem os estudiosos, que pecado é errar o alvo. Por quê? Deus tinha um alvo para Adão, Deus tinha um objetivo para Adão. E Adão saiu fora do alvo, errou o alvo, tropeçou, não é? Ouviu o que a sua mulher disse, e a mulher ouviu a serpente, e eles erraram o alvo, saíram da presença de Deus. Por isso Jesus teve que vir para comprar de volta. A palavra diz que Jesus nos comprou com seu sangue. E agora ele está dizendo que se alguém não estiver nele, será lançado fora como a vara e secará. Por quê? Porque ela não recebe o alimento de Jesus. Você já viu uma pessoa quando sai fora de Jesus, quando está fora de Jesus? Ele é tirado de Jesus, como é que ele fica? Você via aquele camarada que cantava, né? Pregava, era eloquente, conduziu almas para Jesus, né? Orava, as pessoas, os enfermos eram curados, né? Adorava a Deus, chorava, derramava o coração diante de Deus, sabe? Por quê? Aí ele está falando, por quê? Enquanto ele estava ali, mas aí está falando, Jesus está dizendo, olha, será lançado fora como a vara e secará. E depois, essa vara que é tirada da videira, porque não foi o pastor que tirou, não foi o irmão que tirou, que a pessoa fala, eu saí por causa de muita injustiça, porque o irmão fez isso, ou porque o pastor fez isso, ou porque o regente do coral fez isso, ou porque o porteiro não me cumprimentou, ou porque a irmã fez isso, escandalizou, você entendeu? Não, é porque você saiu, porque você não olhou para Jesus. E nesses últimos dias, queridos, aquele que fica olhando para as paredes, aquele que fica olhando para a atitude de pessoas, ele vai secar e vai ser tirado fora, porque o único perfeito é Jesus Cristo. Eu sei que muitos vão se escandalizar por causa de maus testemunhos, mas Jesus disse que era impossível que não viesse, mas ai daquele que viesse o escândalo. É melhor que pegasse uma corda, amarrasse uma pedra no pescoço e atirasse no mar, do que escandalizar um dos pequeninos dele. Então, mas Jesus está dizendo nesta noite para eu e você, que quem não estiver nele será lançado fora como a vara e secará.
secará. Vai secar. Aí você vê aquela pessoa que cantava, que pregava, que arrebanhava multidões, né? A igreja era cheia com ele dirigindo. De repente ele está lá seco. Por quê? Porque ele foi tirado fora. Porque ele saiu fora dos propósitos de Deus. Ele saiu fora da presença de Deus. Ele deixou de olhar para Jesus. Entendeu? Eu e você nunca podemos deixar de olhar para Jesus. E aí ele seca, você olha para ele, você fala com ele do evangelho, ele desvia do assunto. Você fala se ele não sente falta, ele nem fala. Não, imagina, eu não quero saber de crente, igreja, eu não quero nem ouvir falar disso. Eu não quero nunca mais ouvir falar nisso, eu não quero mais, porque secou. Ele não tem mais aquele alimento da videira. Ele não tem mais a palavra de Deus que o limpa. Por quê? Porque ele saiu fora da presença de Deus. E aí, Jesus está dizendo, quando ele é lançado fora, e os colhem, e lançam no fogo, e ardem. Esse vai ser o final daqueles que não têm Jesus. É verdade, querido, as pessoas não gostam de ouvir isso, né? Ah, não, Deus é Pai, Deus é bom. Ele é Pai mesmo. Ele é Criador de todas as coisas. Mas Ele é Pai daqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Então esse que é lançado fora, como a vara que vai secar, seco não serve para mais nada, só serve para ser lançado no fogo, para fazer fogueira. E é isso que vai acontecer com as pessoas que rejeitaram Jesus, para as pessoas que abandonaram Jesus, para as pessoas que deixaram Jesus. Vai acontecer justamente isso aqui, que o Senhor Jesus está na sua instrução, uma das suas últimas instruções para os seus discípulos. Está dizendo que eles vão ser lançados no fogo e ardem. Sabe o que é isso? Sofrimento. Não é que é lançado no fogo e acabou tudo. Como tem muitas pessoas que dizem, morreu, acabou. Não, não acabou não. Existe uma eternidade. De que lado você vai estar na eternidade? No lado do paraíso, como diz a palavra, ou no lado do fogo, onde arde? Significa sofrimento. Arde significa sofrimento para aqueles que foram lançados fora, para aqueles que não estavam ligados na videira, para aqueles que rejeitaram Jesus. Guarde isso no seu coração. Aí volta Jesus de novo e continua dizendo para os discípulos, mas se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Olha aqui que coisa maravilhosa que esse evangelista João traz para eu e você, aquele que viveu com Jesus, que caminhou com Jesus, né? Que esteve lá na ilha de Pátmos, que Deus mostrou para ele o Apocalipse, os finais dos dias, né? Então, olha o que ele está dizendo, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Por quê? As palavras de Jesus é que nos limpa, como eu disse no começo. Jesus já disse lá, vocês já estão limpos pela palavra. Então, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Olha que coisa gloriosa que é a palavra de Deus. Agora nós precisamos entender o que é que nós vamos pedir. Tem gente que pede loucura, coisa doida para Deus, coisa de doido, só coisa humana. Deus nos dá o alimento, a vestimenta, né? Deus faz coisas extraordinárias para a nossa vida. Mas tem gente que pede coisas doidas. Entrando por esse caminho aqui, pedireis tudo o que quiserdes, então eu quero uma Ferrari. Mas o que você vai fazer com a Ferrari, querido? Pergunta, o que você vai fazer com a Ferrari? Sabe dirigir? Já tirou carta? Tem condição financeira para pagar um imposto da Ferrari? Tem condição financeira para manter a Ferrari lá no posto de gasolina? Tem condição financeira para manter se a sua Ferrari, entendeu? Isso é louco, né? Vai comprar a peça de uma Ferrari, custa um absurdo. Então tem gente que faz esses pedidos loucos. Eu tenho sonho, eu quero isso, eu quero uma casa com piscina, com não sei o quê. Peraí. E o reino de Deus na sua vida? E o chamado de Deus que é para você dar fruto? Entendeu? Não, mas eu quero ter uma vida boa. Peraí, vida boa é aquele que vai estar com Jesus, mas aqui é aflição.
aqui o dia a dia. Aliás, Salomão disse que é o homem mais rico do mundo, diz que e mais sábio e mais rico, né? E ele diz que isso aqui é tudo vaidade, é cansaço, é sofrimento, entendeu? Tem gente que não sabe pedir, então tenha sabedoria até para pedir coisas boas, coisas que te edificam. A sua necessidade, coisa para, olha, deixa eu voltar aqui, o que eu tenho falado com os irmãos e conversado com os irmãos em cima desse altar e falado com vocês. Irmãos, você não deve ficar preocupado com comida, com vestida, com emprego, com essas coisas. Jesus disse que nós temos que buscar o reino, que todas essas coisas você serão acrescentadas. Então você não vai fazer pedido louco, entendeu? Não faça pedido de doido. Mas pastor, o senhor está dizendo aí que eu posso pedir tudo o que quiser. Não, então eu quero uma mulher linda, torneada, mas não sei o que. E você pensa que ela vai ficar toda linda e torneada? Vai passar os dias, daqui a pouco aquilo que é torneado vai tudo, você perde, não é mais aquilo, querido. Isso é loucura. Então a nossa imaginação é muito pequena. Então peça sabedoria a Deus, que Ele vai te dar sabedoria, como você vai pedir. Olha, até isso, Deus vai te dar sabedoria para você pedir. Olha o que Deus falou para Salomão, né? Você leu lá, quando você lê as crônicas de Salomão, nós já pregamos a respeito disso. Deus aparece para ele e falou: Salomão, pede o que você quer. Olha que Salomão era o rei de Israel. Ele estava substituindo seu pai. Ele via a bênção de Deus que tinha sobre a vida de Davi. E Deus aparece para ele em sonhos e diz: pede o que você quer. E ele pediu o quê? Sabedoria. Por quê? Porque ele ia dirigir o povo dele, ele ia cuidar do povo dele, e o povo dele era muito grande, ele precisava de sabedoria. Ele pede sabedoria e Deus achou o quê? Graça naquilo que ele pediu e deu sabedoria. E disse: olha, como você não pediu aumento de dias, como você me pediu riqueza, eu vou te dar tudo isso. E Deus deu. Por quê? Porque ele fez um pedido sábio. Entendeu? Você tem que pensar com a mente de Deus. Deus sabe o que você precisa. Entendeu? E nós temos que colocar isso diante do Senhor. Então Jesus está dizendo para os seus discípulos: se vocês estiverem em mim, e eu estiver em vós, as minhas palavras estiverem em vós. Como é que Jesus está em mim? A palavra dele mora dentro de mim. A palavra dele habita dentro de mim. Então ele está dizendo: você pede tudo o que quiser e você será feito. Tudo o que você quiser. Se precisar de um carro, eu andei tanto. Eu muito tempo andava a pé. Andava 6, 7 quilômetros a pé. Às vezes chegava na congregação onde dirigia, ensopado, às vezes chegava molhado, a calça tudo cheia de barro, porque as ruas que eu tinha ainda eram de barro. Andei muitos anos a pé. Muitos anos a pé. Muitos anos, ia a pé, atravessava, ia, chegava e voltava a pé. Aí aconteceu, Deus abençoou lá, veio um irmão, aí esse irmão vinha, morava pro meu lado, aí já me trazia, já mudou depois de muitos anos, né? Aí, sabe? Aí depois, um belo de um dia lá passou, a igreja me deu um carnê para mim, num presente de aniversário para eu comprar um carrinho. Aí eu já não andava mais a pé. Mas isso levou anos, muito tempo, certo? Eu nunca pedi carro para Deus. Deixa eu dizer algo para você. Essas coisas eu nunca disse: Deus, eu preciso de um carro. Não parei para pensar: Deus, eu preciso de um carro. Sabe por quê? Deus sabia que eu precisava daquilo. Mas aquele momento era um momento de aprendizado. Eu estava aprendendo. Deus estava me ensinando, como Jesus está nos ensinando nessa noite. Depois a igreja me deu um carro. Um carrinho lá, me deu um carnê. Aliás, me deram um carnê. Eu comprei o carro para pagar. Eu pagava. Eles me deram um carnê para eu pagar. Coisa interessante, né? Carrinho, a Brasília lá, que dava bom. Né? E de vez em quando ela parava, era uma festa, só Jesus, né? Só Jesus. Então as coisas, hoje eu não posso vir a pé, né? Eu estou a 40 quilômetros daqui, como é que eu vou vir a pé de lá para cá? E se eu vim de ônibus é 2 horas para ir, 2 para voltar, são 4, já vai meio-dia só aí. E Deus preparou um carrinho para a gente vai e volta. Então Deus sabe do que você precisa. Deus sabia que eu precisava disso, mas era tudo do tempo dele. E eu nunca pedi a ele um carro. Você acredita? Nem para dirigir, nem tirar carta. Alguém chegou, você vai, tira carta, é bom você tirar carta. Eu falei: não tem interesse nisso. Eu estava andando a pé e estava contente que eu estava servindo a Deus. Nunca me preocupei com essas coisas. Deixa eu dizer algo, eu tenho dito para vocês aqui, eu nunca me preocupei com essas coisas. Nunca. Eu preocupava, sabe com o que eu preocupava? Com isso aqui, ó.
como eu acho maravilhoso essa palavra. Eu gosto dela, eu amo esta palavra. Então eu gostava de ler, eu gosto de ler. Eu tenho mais de 2.000 livros em casa, eu gosto de ler. Eu gosto de ler a palavra, testemunhos, sabe? Eu gosto de ler, meditar, aprender. E nesta noite o Espírito Santo está nos ensinando que eu e você, se nós estivermos em Jesus, ele está dizendo, de novo ele repete, se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, você pede tudo o que você quer. Olha que coisa interessante. Não é legal? O que é que você quer? Se eu fosse perguntar agora para você o que você quer. Ô pastor, eu quero casar. Queria uma mulher compreensiva. Eu quero um homem compreensivo, que me ame, que me dê carinho, né? Que ande comigo. Tá, mas aí, peraí, a gente fala tudo isso que a gente quer, mas a gente tem que praticar também. Entendeu? Eu preciso de um carro, pastor. Essa é a necessidade. Aí Deus está vendo que é a sua necessidade. Se for necessidade, Ele vai te dar. Mas se for para você esbanjar, para mostrar para o irmão que você está melhor, tá vendo? Sabe, tem gente que é soberba, né? Tem um carrinho e acha que já... Uma bobagem isso, que isso aí é um ferro velho. Se bater, ele amassa tudo, daqui a pouco você perde tudo. Ou vem um ladrão, rouba, daqui a pouco você tem que... Você entendeu como é que é? Então você peça coisa sábia, seja como Salomão. Salomão queria sabedoria para ministrar o povo de Deus, para cuidar do povo de Deus. E Jesus está dizendo isso. Se as palavras dele estiver dentro de você, você pode pedir que ele lhe dá. Nisto, aí ele está falando, por quê? E tudo vos será feito, né? Tudo que você fizer será feito. É simples isso, irmão. Eu tenho visto Deus fazer coisas na minha vida, eu tenho conversado com os irmãos, eu não gosto de falar muito a respeito disso. Tem um dos meus irmãos que fala, pastor, escreve um livro, você precisa contar essas coisas, põe num livro. Se eu vou contar mesmo as coisas, as intimidades, as coisas simples que eu vejo a mão de Deus, que Deus fez na minha vida, né, que tem feito nesses dias, tem feito na sua vida, vocês têm testemunhado também. Então Jesus está falando que tudo vos será feito, mas quando a palavra de Deus estiver dentro de nós. Sabe por quê? Porque quando a palavra de Deus estiver dentro de nós, a gente não vai agir como um carnal. A gente vai agir de acordo com o Espírito Santo. O Espírito Santo coloca a palavra em você, ele vai te dar sabedoria para você pedir coisas boas, coisas certas, coisas que vai ser para que você possa dar frutos, né? E nisto é glorificado meu Pai. É o que Jesus está falando. Quando ele faz tudo isso, quando ele te dá alguma coisa, é Deus que é glorificado, não é? De vez em quando eu passo assim, tem uns carros, agora tem uns lembretezinhos lá. Foi Deus que me deu. Eu olho assim, eu falo, que Deus te abençoe. Às vezes eu passo, vejo alguém com um carro bonito, eu falo, Deus te abençoe, que Deus te guarde. O cara passa assim, eu vejo cada vez, a gente acha bonito, né? A forma dele, eu acho bonito, não, nem velho, nem tem, essa coisa não passa pela minha cabeça, essas coisas eu não me preocupo com isso. Aí ele põe lá, Deus que me deu. Eu espero que ele esteja falando certo, sabendo que é Deus que deu. E porque tudo é Deus que nos dá. E aí Jesus está dizendo aqui, olha, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Olha de novo, Jesus está falando, nós só vamos ser discípulos dele se nós dermos frutos de arrependimento, frutos que está lá em Gálatas: benignidade, amor, verdade, fidelidade. Nós vamos ler a respeito disso. Nós temos que aprender de Jesus. Sabe, irmão, nossos olhos, é lógico que a gente visa, nós estamos no mundo e Jesus diz, não ame o mundo, quer dizer, trazer o mundo para o nosso coração, é isso que ele está dizendo. Que nós possamos amar o reino, trazer o reino de Deus para o nosso coração. Então, Jesus está ensinando os seus discípulos, ele diz, nisso é glorificado o meu Pai, que deis muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. Olha, nós temos que ser discípulos de Jesus, imitador de Jesus, entendeu? É o que a palavra de Deus está dizendo para eu e você nesta noite. E como o Pai me amou, eu também vos amei a vós, e permanecei no meu amor. Ele está dizendo, olha, o Pai me amou. Está falando para Pedro, Tiago, João, seus discípulos estão lá, olha, o Pai me amou. Eu também amei vocês. O Pai me ama e eu amo vocês. A vós. Jesus está falando, amei vocês. Sabe por que nós nos amamos, irmãos? Porque Deus nos amou. Porque o amor de Deus está em nós. Entendeu?
E aí ele diz: permanecei no meu amor. Então nós devemos permanecer no amor de Jesus, irmão. O amor de Deus não falha. Tem um hino que os meninos cantam aqui: o amor de Deus não falha. Coisa maravilhosa, é o amor que não falha, é o amor de Deus. Permaneça no amor de Deus, né? Porque como o Pai me amou, Jesus está falando, eu também vos amei. Permaneçam no meu amor, né? Por quê? Por causa da palavra dele que está dentro de nós, ele vai nos ensinar a amar, a perdoar, a viver uma vida do reino de Deus aqui na terra. E você pode viver sim, no meio dessa geração perversa, no meio desse mundo tudo torto, no meio dessa podridão de pecados, de pessoas perturbadas, que precisam de Jesus e muitas vezes rejeitam Jesus. Nós precisamos aprender. Então nesta noite, guarde isso. Aí ele vem lá e continua: e se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Olha, se nós guardarmos os mandamentos, entendeu? Quando você guarda o mandamento de Jesus. E qual é o mandamento que Jesus disse? Amai a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a si mesmo. Ai, irmão, como é difícil. Amar a Deus até que é bom, né? Que Deus nos ama. Ah, eu amo Deus. Que Deus maravilhoso. Mas amar o próximo como nós amamos a... Tem gente que não se ama, como é que ele vai amar o outro? Tem gente que se odeia, tem gente que tira a vida, tem gente que quer se matar, cometer suicídio. O diabo vem lá e coloca na mente dele essas coisas. Aí ele não ama ninguém. Ele não tem amor. Mas Jesus está dizendo: olha, se guardardes os meus mandamentos, você permanece no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Jesus disse: eu guardo os mandamentos do meu Pai, eu permaneço no amor dele. Jesus está dizendo: você guarda o mandamento que Jesus deu. E aí, ele diz que para nós permanecermos no amor dele, né? Porque o Pai nos ama. Este amor de Deus. Nós temos que amar os nossos irmãos com o amor de Deus, querido. A gente ama os irmãos. Se a gente ama a pessoa com o nosso amor, nosso amor é interesseiro. Exemplo: eu amo o irmão porque o irmão me ama, que ele é bom comigo, que ele faz tudo. Entendeu? E o amor de Deus é diferente. Por quê? Porque o amor de Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quer dizer, Deus amou o mundo do jeito que o mundo estava, perdido, em trevas, em pecado. É este amor que eu devo amar ao meu próximo. Meu próximo me faz mal, mas eu tenho que amá-lo porque é a palavra, porque o amor de Deus está em mim. Entendeu? Sabendo que o que ele está praticando contra a minha vida, depois ele vai comparecer diante de Deus e ele vai ter problema sério quando ele aparecer diante do meu Senhor. Entendeu? Então Jesus continua dizendo lá, ó: tenho-vos dito isto para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Olha que coisa extraordinária que nós vamos aprendendo da palavra de Deus, né? Tenho-vos dito isso. Jesus falando todos esses textos que nós lemos para você. Ele está dizendo para os discípulos, está falando para eu e você nessa noite. Eu tenho dito isso a vocês, para que a minha alegria permaneça em vós. Jesus tem alegria, irmão. A alegria de Jesus. Entendeu como é que é? Jesus tem uma alegria. A alegria de Jesus permaneça na minha vida, na sua vida, né? Aleluia. Glória a Jesus. Aí ele vai ensinando, ele vai mostrando: a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. A alegria de Jesus vai estar na minha vida, vai estar na sua vida, e ela vai ser completa, não vai faltar nada. Não vai ser momentos de alegria. No mundo nós temos momentos de alegria. O pessoal, quando ganha um título, o time ganha um título, ele fica feliz naquele momento. Passa 3, começa outro campeonato, daqui a pouco o time vai mal, daqui a pouco ele quer matar o jogador, xinga o jogador, o técnico já não vale mais nada. Aquela coisa. É uma alegria passageira, mas a alegria de Jesus, ela permanece. Jesus quer que essa alegria seja completa. A alegria que Jesus vai te dar nessa noite, se você recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida, se você praticar a palavra de Deus, se você obedecer a palavra de Deus, vai ser completa. Não vai ficar faltando nada. E aí ele vem e continua falando com os seus discípulos: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. De novo o amor.
Ele começou falando que o pai dele é o lavrador. E o lavrador ama a sua obra. Sabia? Você é obra de Deus, Ele te ama. Aí Jesus está falando, olha, como o meu mandamento é mandamento. É mandamento. Quer dizer o seguinte, que você pode amar alguém, não é? Você pode odiar, mas você pode amar. Ele está dizendo que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que nós devemos amar uns aos outros, como Ele nos amou. Como é que Jesus nos ama, irmão? A gente faz tudo errado, a gente peca contra Ele, a gente erra, entristece Ele, aborrece Ele, e Ele continua nos amando, nos corrigindo. E é assim que nós devemos amar uns outros. A gente fica esperando perfeição no irmão. Não é isso. Nós devemos amar como Ele é. Então, por favor, esposa aí, ame seu marido como ele é. Marido, ame a sua esposa como ela é. Ame o seu filho como ele é. Entendeu? Porque Jesus mandou isso. Você que tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E Ele está dizendo, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Ele está dizendo o seguinte, que Ele deu a vida dele Ele chama eles de amigos. E olha o que Ele está dizendo, vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. Jesus, Ele está falando coisas extraordinárias. Você quer ser amigo? Você quer um amigo verdadeiro? Chamado Jesus? Faça o que Jesus manda você fazer. Ame, guarde o seu mandamento. Ele será o teu amigo. Jesus é o nosso amigo. Por quê? Ele está dizendo, e já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. O servo, ele só obedece. Ele só faz o que é mandado. Olha que coisa interessante essa palavra. O servo só faz o que o Senhor manda, né? Só faz o que o Senhor manda. Aí ele diz, já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Tudo aquilo que ele ouviu de Deus, o lavrador, lá no começo, lembra de João 15? Ele tem falado para nós. Por isso que nós somos amigos. Jesus não escondeu nada de nós. Então vocês não são mais servos. Entendeu? Ele está dizendo para os discípulos, vocês não são mais servos meus, vocês são meus amigos. Porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas vocês sabem, por quê? Porque vocês são meus amigos. Os senhores sabem, porque os senhores são amigos de Jesus. Porque Jesus está voltando e Ele está falando que está voltando. Nós temos que nos preparar para esse grande dia. Então, Ele diz agora, para nós pararmos aqui, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Ah, a pessoa fala, eu aceitei Jesus. Eu sempre falo assim que Jesus me salvou. Ele fala, eu aceitei Jesus no tal dia. Mas Ele está dizendo, não foi você que me escolheu. Eu escolhi você. Então Jesus escolheu você. Como eu sempre falo aqui, no meio de 7 bilhões e pouco e tantas milhões de pessoas, Jesus se encontrou e Jesus te escolheu. Glória a Deus por isso, agradeça a Deus. Ele está dizendo, não foi você que me escolheu. Aleluia. Ele diz, eu vos escolhi e vos nomeei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que em meu nome pedirdes, de novo, ele fala, ao Pai, Ele vos conceda. Então Jesus diz o seguinte, Ele está dizendo, vocês não me escolheram, foi eu que escolhi você. Eu não escolhi você para ficar sentado, para ficar aí, eu escolhi você para que você dê fruto. Dê fruto. Entendeu? Dê fruto. E esse fruto permaneça. Que é o fruto do arrependimento, fruto do amor, fruto da bondade, fruto da misericórdia. Né? Seja misericordioso. Às vezes nós pedimos misericórdia a Deus, nós não temos misericórdia com ninguém. A fim de que tudo quanto pedir, olha de novo ele volta lá, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Queridos, que nesta noite você possa guardar esta palavra e praticar esta palavra. Viver esta palavra. Jesus está dando uma das últimas instruções aos seus discípulos. E nós ouvimos João transmitir para nós hoje, lendo essa palavra. Que o Espírito Santo te fortaleça. Que o Espírito Santo continue cuidando da sua vida.
Que o Espírito Santo continue falando. Dê glória a Deus. Se você foi corrigido nesta noite, dê glória a Deus, que o Pai te ama. Ele diz que corrige aquele que ama. Ele não é como muitos pais que os filhos cometem erro. Ele diz que ama e não corrige, deixa o filho continuar no erro. Ele cresce no erro e vai continuar errando e vai perecer por causa do erro. Jesus não nos deixa errar, Ele nos corrige. Se nós queremos correção, se nós seguimos a correção, então nós seremos bem-aventurados. E Ele diz que tudo que você pedir, o fruto permanecendo na sua vida, na minha vida, na vida da sua igreja, Ele pode pedir. Ele está dizendo, tudo que vocês... De novo Ele vem e diz, tudo quanto pedirdes no meu nome, o Pai vos conceda. Quem vai conceder é Deus. Deus vai sondar o seu coração. Deus vai olhar o seu coração. Deus vai olhar para você e vai ver como está o seu coração. Quando eu trago a minha oferta no altar, quando eu trago o meu dízimo, Deus está olhando o meu coração. Quando eu levanto minhas mãos para adorar a Deus, Deus está olhando o meu coração. Quando eu estou orando, Deus está olhando o meu coração para ver se aquilo não é meras palavras, se é realmente aquilo que eu estou sentindo, se é verdadeiro aquilo que está dentro de mim. Deus nesta noite está olhando para você, que você possa voltar para Ele, você que está afastado, e você que não recebeu Jesus como o Senhor da sua vida. Ele é a fonte da vida. Ele quer tirar você desse desespero, Ele quer tirar você dessa angústia, Ele quer te salvar porque Ele te ama. Eu quero orar por você nesta noite, agradecendo a Deus por esta palavra que Ele nos deu nesta noite, que a bênção dEle continue sobre a nossa vida. Meu Deus e meu Pai, eu quero te louvar, eu quero te adorar, em nome de Jesus, pela essa tua palavra nessa noite. Senhor, eu oro pelo lar do meu irmão, como eu tenho, Senhor, subido nesse altar há muitos anos e clamado, que nenhuma praga chegue na casa do meu irmão, que nenhum vírus seja na casa do meu irmão, que essa família seja protegida, guardada. O Senhor seja o escudo dessa família. O Senhor liberte de toda a pandemia, de toda a maldição, de toda a obra do diabo. Cobre no teu sangue esta casa. Guarda esta casa e guarda essa família. Senhor, eu oro por este homem que está voltando para ti, por esta mulher que está voltando para ti, por esse moço que está voltando para ti, por essa moça que está voltando por ti. Senhor, recebe de braços abertos. Eu sei que os teus braços estão abertos. Em nome de Jesus, eu oro por esse que está te recebendo como Senhor e Salvador das suas vidas. Que a mão do Senhor sustente, que a mão do Senhor o guarde e proteja. Escreva o seu nome no livro da vida. Perdoa os seus pecados. Lava ele na tua palavra. No nome de Jesus, santifique e o purifique. E dê a ele vitória, uma vida nova, Pai, para a tua glória. Repreenda as trevas, o poder maligno caia por terra. Em nome de Jesus. Senhor, toda doença que está atingindo este homem e esta mulher, da cabeça à planta do pé, desde a raiz do cabelo, em nome de Jesus, saia, saia. Toda fraqueza, toda tontura, todo mal-estar, toda labirintite, em nome de Jesus, ele seja curado. Ah, Senhor, todo mal-estar, toca nesse rim, nesse fígado, nesse baço, toca, Senhor, nesse aparelho digestivo, toca nessa vesícula, toca nesta coluna. Ah, Senhor, tira a inflamação nessa coluna, o nervo ciático, toda inflamação, em nome de Jesus. Ah, Senhor, põe tuas mãos, repreenda essa enxaqueca, essa dor de ouvido. Em nome de Jesus, teus filhos sejam curados, e a saúde venha, e a bênção do Senhor seja com o teu povo, em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito Santo permaneça com a igreja de Deus, hoje para todos sempre. Amém. Que Deus guarde você, que você tenha uma semana de paz. Medite nesta palavra, pratique esta palavra, e você será mais do que vencedor por aquele que te amou, Jesus Cristo. Paz do Senhor, boa semana, Deus guarde vocês, no nome de Jesus.